Boa noite, amadas. Como é que vai todo mundo? Todas em paz, na santa paz do Senhor. Já cuidou das crianças, já trabalhou, já cuidou da casa. Será que dá para ir fazendo as tarefas de casa e ouvindo os áudios? Pois bem, nós terminamos o curso do livro número 2, né? Nós temos 6 livros. E agora eu vou começar o número 3. Quem não puder acompanhar a todo momento, vai acompanhando aos poucos e tente fechar esse curso completo, tá? Porque eu tô achando maravilhoso e excelente, gente. Quem dera todos nós pudéssemos ter feito um curso desse bem cedinho, né? Desde criança. Então agora nós vamos para o livro 3, que vai falar de como conversar com Cristo. Vai explicar o que é a igreja, o que é a nossa Bíblia, o que é a palavra de Deus na nossa vida e os princípios para uma vida de oração. Lembrando que no 1 a gente falou de Jesus Cristo, da vida e obra, e no segundo, o que é uma nova vida em Cristo, né? Até o nosso devocional, testemunhando a Cristo e esquecer o que para trás ficou. Agora nós vamos falar sobre conversar com Cristo, conhecer a sua igreja, a sua palavra e os princípios de vida de oração, tá? Então, vamos continuar. Para aproveitar ao máximo o seu estudo. A Bíblia é um livro, uma arca de tesouro cheia de verdade. Restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração e ilumina os olhos. Mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Vamos ler lá em Salmos 19, 7 e 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Gente, que lindo, né? Olha aí o que é a palavra de Deus pra gente, tudo isso. As abundantes riquezas que Deus oferece na palavra dele estão disponíveis para todos nós, mas só são verdadeiramente compreendidas por quem procura diligentemente a sua palavra, estudar a sua obra e obedecer os seus mandamentos. Meditar e orar são duas chaves que abrem esse depósito de sabedoria de Deus. Como eu disse no primeiro livro, né? A gente deve meditar, orar e pedir ao Senhor que Ele nos dê vontade de conhecê-lo e entendê-lo, né? Através da sua palavra. Meditar e orar ajuda a gente a compreender e a aplicar tudo que a gente estuda, os versículos da Bíblia inteira na nossa vida, né? Então a gente não deve apenas somente ser diligente ao estudar a palavra de Deus, mas nós devemos pedir a Deus para que a gente seja ativos na palavra de Deus, que a gente utilize a palavra de Deus em ações todos os dias de nossa vida, que a gente ponha em prática. Então, aqui logo no início diz assim: para ajudá-lo na meditação da palavra de Deus, você vai encontrar orientações para reescrever versículos usando as suas próprias palavras, né? Para realizar essa tarefa, leia o versículo 2 ou 3 vezes, pensando no que ele quer dizer. Então, olha, a gente vai analisando versículo a versículo. Depois, escreva-o como se estivesse contando para alguém, né?
aprendendo assim a ter mais comunhão com Cristo, enquanto a gente vai explorando os tópicos que eu já disse anteriormente que está nesse livro. A igreja, o que é a igreja, qual a importância da igreja, o que é a Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida e os princípios de uma vida de oração. Sempre pedindo orientação do Espírito Santo de Deus para nos ensinar a sua palavra e a praticá-la. Tá? Então nós temos que ser sempre muito dedicados às coisas do Senhor, mais do que todas as outras coisas juntas. Então, capítulo 1, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É constituída por todos os que receberam nova vida do Espírito Santo de Deus. São pessoas de muitas denominações, de várias raças e povos, espalhados por todo o mundo. Somos unidos em um corpo com Jesus Cristo e com os outros. Todo aquele que nasceu de novo é membro da família de Deus e nosso irmão em Cristo. Se nasceu em Cristo Jesus, claro. Então, lá em Colossenses 1, 15, 20, descreve a superioridade de Cristo. Vamos ler, depois a gente vai ler o verso 18, aí mesmo em Colossenses, né? E vamos ver qual é a posição de Cristo na igreja. O que Cristo é para a igreja? Então vamos ler lá, Colossenses 1, 15. Vamos ver? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos repetir esse 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é o cabeça da igreja. Ele que é o único chefe da igreja. Não há nenhum outro chefe da igreja. O restante são todos membros da igreja. Então, vamos para outra questão na página 5. Qual fato acerca de Cristo é mencionado em Colossenses 1, 19? Vamos lá ver? O que está escrito? Que fato é mencionado sobre Cristo? 1 Colossenses 19. Colossenses 1, 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, né? Então, o que é mencionado acerca de Cristo? Que nele residisse toda a plenitude, né? Então, olha aí, tudo reside em Cristo. Não adianta fugir. De acordo com Efésios 1, 7, vamos lá procurar? De acordo com Efésios, procurei na sua Bíblia, Efésios 1, 7. De acordo com Efésios 1, 7, o que Cristo conseguiu para nós com sua morte? Você está lendo aí? Já conseguiu achar? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o que ele conseguiu para nós com a sua morte? A redenção através do seu sangue. Ele nos redimiu e nos remiu dos pecados, segundo a sua graça. Foi de graça, gratuitamente, ele nos concedeu a nova vida, por meio da ressurreição que vem através dele. Então vamos para a próxima pergunta. Qual é a evidência de que somos nascidos de Deus
e portanto seus filhos e membro da igreja. Vai lá em 1 João 4, 7, 8. 1 João 4, 7, 8. Conseguiram achar? Todo mundo? 1 João 4, versículo 7 e 8. Vamos lá ver qual é a evidência de que somos nascidos de Deus, de seus filhos. Filhinhos, vós... Não, ainda é 7, desculpa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha aí, sabe aquela pessoa que fala tanto de Cristo, mas ela não tem amor, não só para falar, mas para exercer para com o seu irmão, ou para aquele novato que está começando, ou aquele, até os mais antigos, não fala com amor, com santidade e piedade para com aquele irmão. Então, assim que você reconhece que somos, nós reconhecemos que somos filhos de Deus. É uma evidência. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Né? Então, não é um amor fingido. Agora nós vamos para onde? Romanos, capítulo 12. Pega aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 12. Versículo 4 e 5. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. A pergunta é a seguinte: o que aprendemos em Romanos 12, 4, 5 acerca de todos os crentes? Você sabe responder? Você já leu aí? O que aprendemos acerca de todos os crentes? Vamos lá ver? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Tá? Então, olha aí. Na verdade, eu li até mais um pouquinho. Então, cada um tem uma função na igreja. Mas como é que tu vais executar bem a tua função se você não estuda? Você está entendendo a importância desse estudo aqui pra gente? O que eu percebi, gente, as pessoas querem ir para o céu, as pessoas querem fazer coisas na igreja, mas elas não querem saber qual é a melhor forma de agradar a Deus. Elas não querem estudar. Esse curso aqui, no final, eu vou ver se a gente faz um estudo sobre os autores, as pessoas que escreveram esse curso, né? Porque esse curso, ele nos... Certamente quem fez tirou de toda a sua experiência cristã aquilo que a gente já deveria saber há muito tempo. Mas tem gente que fica 1000 anos na igreja e não sabe nada porque não busca conhecer a Deus. Quer conhecer Deus só de fachada. Isso é muito sério, gente. Por isso as nossas igrejas estão tão doentes. Por isso nosso país fala tanto que tem conversão, mas as pessoas não são convertidas genuinamente, porque não estudam. Então vamos continuar para outra questão, tá? Número 6, da página 6. Vamos procurar lá em 1 Coríntios, tá? 12. 1 Coríntios 12, 14, 27. Dá uma lida aí. 1 Coríntios 12, 14, 27. Eu vou ler aqui, tá? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho?
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A respeito disso, como cada crente recebe responsabilidades diferentes, mais importantes no corpo de Cristo? Quem deu a estes membros esta responsabilidade? A gente acabou de ler. Deus dá responsabilidade a cada um diferentemente, mas todos têm importância no corpo, né? Então o corpo todo tem que se preparar. A gente não cuida da saúde só da perna, do pé, do braço, a gente cuida da saúde do corpo todo. Porque se um adoecer, todo o corpo junto adoece, né? Então olha aí a importância de usarmos nossos talentos para a igreja, para ajudar os irmãos, e nesse caso as irmãs, a entender melhor a palavra do Senhor, né? Tem outras pessoas que têm outros talentos e tem que trabalhar e ensinar de alguma forma a igreja. Cada membro desse corpo espiritual é importante? O que você acha? Por que sim e por que não? Né? O que você pode nos falar? O que você pensa a respeito? Por que você acha que cada membro do corpo é importante? E por que não é, se você achar que não? E aí a gente continua, tá? Aí mesmo em 12 Coríntios, só que a gente vai ler somente o versículo 26. Até que ponto somos afetados pelo sofrimento ou pela alegria que qualquer outro cristão passa? O que você acha? Muito pouco. A resposta, você vai responder uma delas. Até quanto nós somos afetados pelo sofrimento dos nossos irmãos? Primeira, letra A, muito pouco, a menos que conhecemos a pessoa muito bem. Letra B, somos sempre afetados, porque somos membros do mesmo corpo espiritual. Letra C, poderia nos afetar, mas cada um deve se preocupar com a sua própria vida. E aí, é lógico, né, que a letra... O que você respondeu? Será? Letra B, somos sempre afetados, porque somos membros do mesmo corpo espiritual, sempre, de qualquer forma, de alguma forma nós somos afetados, tá? Então, é por isso também que nós devemos buscar o Senhor, estudar para servirmos de maneira exemplar nas nossas igrejas, porque tem muitos membros que estão adoecendo porque nós não cumprimos nosso dever, nós não cumprimos nossos chamados. A gente coloca só na costa do pastor, do pastor, e o pastor não pode fazer tudo, né? Então ele não consegue, porque é muita coisa. Outra questão, vamos lá? Qual a responsabilidade de cada crente de acordo com 1 Pedro 4,10? Vamos abrir lá, 1 Pedro 4,10. Qual é a responsabilidade de cada crente? Lê aí na sua Bíblia aí. 1 Pedro 4,10. Vou ler.
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí, o que a gente descobriu em Deus que a gente tem talento. Mas antes de começar a usar esse talento, esses atributos, tem gente que tem vários, primeiro se prepare e dê o melhor desse seu atributo para Cristo. Como você pode apresentar isso? Não é para as pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo. Mas só tem pouca gente no grupo. Eu falei para ele, mas você não está fazendo para pouca gente. Você não está fazendo para as pessoas esse trabalho. Indiretamente né? Mas você está fazendo para Deus. E Deus, ele não se importa qual é o número de pessoas que tem no trabalho que você está desenvolvendo. Se for uma pessoa que você está evangelizando e for da vontade de Deus que seja esta pessoa, é uma. Se for 1000, para Deus não tem quantidade. Para Deus, cada pessoa é o indivíduo que ele quer levar a palavra dele para que essas pessoas possam ser alcançadas pela sua palavra, né? Então, olha aí, a gente acabou de aprender o que é a igreja, gente. E quais são os dons e como a gente deve tratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mas tem um irmão lá que é chato, irmã. A gente tem que orar por eles, né? Se estiver procedendo de maneira errônea, orar e nos afastar, no sentido de não andar com quem pratica o que não agrada a Deus, mas orar e ensinar, se você se preparar primeiro e ensinar essas pessoas a andar nos caminhos do Senhor. Porque quando um está doente, todo mundo padece. Então, a gente vai continuar nesse capítulo hoje, tá? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a igreja local, depois sobre quem são os pastores e quais são as nossas responsabilidades dentro da igreja e fora dela, tá certo? Então já já a gente volta com a igreja local, com os pastores e com nossa responsabilidade dentro das nossas igrejas. E agora vamos continuar lá na página 7 sobre a igreja local. O Novo Testamento descreve a igreja local como um grupo de cristãos, crentes, em certo lugar, reunido pela instrução, comunhão, adoração e serviço a Deus. Infelizmente, falsas seitas, falsos cristãos por aí, ficam muito utilizando o serviço como somente dar dinheiro na igreja. Ficar fazendo espetáculos e shows para ganhar dinheiro, para enriquecer mais falsos cristãos que dizem que são pastores. Mas um pastor, ele não vive de ostentar nem de ganhar o dinheiro do povo. Ele sim tem o dinheiro para seu sustento, mas não para se enriquecer e viver de luxo e riqueza como nós temos visto por aí. Estes, meus irmãos e minhas irmãs, são lobos que estão destruindo a vida de milhares de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, achando que estão fazendo sacrifícios a Cristo, tá? Então, muito cuidado aí, tá? Vamos ver o que então é a igreja local. Vamos abrir em Romanos 16:5, tá? E 1 Coríntios 16:19, sobre o local de reunião dos crentes nos tempos do Novo Testamento. O que a gente aprende aí? Vamos ler? Sauda igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, vamos ver, um dos locais que eles se reuniam é nas casas dos irmãos, não é verdade? Depois, as igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Muito vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Olha aí, né? Então, como eram as igrejas, o local de reunião naquele tempo do Novo Testamento? Na casa dos irmãos. Agora nós vamos para outra questão. Em Atos 2, 42, 47,
a descrição do modo de vida da primeira igreja em Jerusalém. A partir do verso 42, vamos relacionar 4 coisas que esses cristãos consideravam importantes. Vejamos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro, você não pode sair da doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, hoje em dia, a gente tem muitas igrejas que as pessoas não conhecem nem quem é o seu irmão do lado, nem quem está passando por necessidade na sua igreja, nem quem mora perto da sua casa, nem quem é o irmão. Né? Isso é uma vergonha para nossa vida hoje de cristão. As pessoas querem um cristianismo muito fácil. O cristianismo, ele nunca foi nunca foi fácil. Ao contrário, a porta é estreita, né? Será que está na hora da gente começar a conhecer os irmãos da nossa igreja? Será que está na hora da gente começar a compartilhar, né? Para saber, a gente não pode. Tem gente que tem como dividir mais com os outros irmãos, saber quem está passando necessidade. O que a gente poderia fazer a respeito disso, né? Dessa maior comunhão com nossos irmãos na igreja, falar com o nosso pastor, né? E poder agirmos e ajudarmos de alguma maneira, fazendo ou uma seleção de pessoas que estejam passando por problemas e que a igreja poderia ajudar, ou tem muitas formas que a gente pode edificar a nossa igreja, né? Então olha aí como eles viviam o modo de vida deles na primeira igreja. Lá em Coríntios 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, lemos sobre o desejo de Deus para a igreja local. Então, vamos lá, em 1 Coríntios, vamos ver se a gente acha aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Achou? Lemos sobre o desejo de Deus para a igreja local. O que será que Deus quer para a igreja local? Vamos ler lá. 10. Coríntios 1. Ai, caramba. 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Primeiro, ele está dizendo que nós temos que ser parecidos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do Senhor. Agora me diz como nós vamos ser parecidos quando uma coisa é certa, existem vários tipos de pessoas na igreja. Existem os novatos, existem os que nasceram dentro da igreja, existem os bem antigos. Isso, nenhum deles significa que conheçam a palavra de Deus e sejam cuidadosos em buscar com diligência aprender a palavra de Deus, tá? Nenhum deles significa. Você pode ter uma pessoa que chegou em pouco tempo e a graça do Senhor teve maior misericórdia dessa pessoa e ela estudou mais do que outros que nasceram no Evangelho. Ou ao contrário. Pessoas que desde criança sempre foram aplicadas ao Evangelho, como Timóteo, né? Então, para a gente poder falar a mesma coisa, a primeira coisa tem que haver a conversão genuína da gente. Né? Essa experiência de conversão em Cristo é igual a todos nós cristãos verdadeiros. A gente passa, se possível, até pela morte. Se possível, não. Até pela morte, se precisar.
Então, a gente também tem que se preparar uns aos outros. Nos prepararmos, como a gente está fazendo aqui nesse grupo, mas prepararmos a nossa igreja, a nossa casa e o nosso lar, para que a gente possa andar em sabedoria no Senhor e andarmos falando a mesma coisa. E o principal estudo que a gente deve ter é a palavra de Deus, para que a gente possa saber o que é que Deus quer de nós e a gente possa ter a mesma disposição mental e mesmo parecer como diz a palavra de Deus, né? Então, olha aí a igreja como era, olha como eles viviam e olha o que Deus quer para a sua igreja. Que a gente se prepare, que a gente estude, para que a gente saiba responder o porquê da nossa fé, a razão da nossa fé, mas que a gente ande em uníssono, como um corpo deve estar bem alicerçado à cabeça, que é Cristo, né? Não destoante. Hoje a gente vê cada igreja assim totalmente louca, ou tanta seita aí maluca falando o nome de Cristo e fazendo tudo ao contrário. Só a graça do Senhor para ter misericórdia dessas pessoas aí. Então, para próximo, vamos continuar estudando agora sobre os pastores. A gente já viu o corpo de Cristo, que é, né, os membros da igreja local. Agora nós vamos falar sobre os pastores, os líderes e qual é a nossa responsabilidade na igreja. E aí a gente termina hoje e amanhã a gente pega o que é a Bíblia. Tá certo? Beijão, até daqui a pouco. Vamos lá, continuando lá na página 7, sobre os pastores. Os presbíteros são pastores ou líderes espirituais de uma igreja local. São responsáveis por alimentar e conduzir as ovelhas de Cristo. De acordo com Jeremias 3,15, o que Deus quer que os seus pastores façam? Você sabe responder? Vamos lá. 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, os pastores e presbíteros da sua igreja, eles devem apacentar as ovelhas com... O que a gente leu? Com conhecimento e com inteligência, tá? Vamos ver em Efésios 4:11. Abra lá, 4:11. Capítulo 4, versículo 11 a 16. Além dos apóstolos e dos profetas, quem seria responsável pela edificação da igreja? Vamos no verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, você pode me dizer quem foi que concedeu, quem seria responsável pela edificação da igreja? Hein? Uns para pastores, outros evangelistas, outros mestres. Então, nós temos vários responsáveis pela edificação da igreja. Verso 12. Qual foi o objetivo da concessão desses dons? Vamos lá no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Olha, e o que cada um deve fazer. Por que eles têm que ensinar com conhecimento e sabedoria o povo? Para que os santos sejam aperfeiçoados e saibam desempenhar os seus serviços para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o alvo final do serviço cristão? Para que a gente vai fazer tudo isso? Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se a igreja, a maioria ainda não entende, ainda não sabe quem é Cristo, ainda não sabe que tem que exercer os seus dons na igreja,
dentro e fora dela, e ainda tem gente dentro das nossas igrejas que não conhece nada do que seja a igreja, do que seja a obra do Senhor, do que seja Cristo, para que ele veio, do que seja a nova vida. Gente, é sinal que não está havendo o ensino. Não só é o pastor que tem que ensinar, todos, principalmente os que foram chamados para evangelizar, para serem profetas, presbíteros, mestres, todos têm que instruir os santos no serviço do Senhor, porque senão vai ser um serviço capenga, um serviço mal feito, né? Então todos têm que cumprir a sua responsabilidade. Agora a gente vai para Atos 20, 17, 38. Atos 20, 17, 38. Abra lá a sua Bíblia lá, vamos lá, vou esperar um pouquinho. Atos 20, 17, 38. Vou ler para vocês, tá? E vocês ligam aí, acompanhem aí. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangida em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto complete a minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar a herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é o que dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pelas palavras que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, a pergunta que se faz agora: esta parte, ela descreve o tocante da despedida entre Paulo e os presbíteros da igreja de Éfeso.
Lá no verso 28, o que eles haviam sido constituídos e por quem? Né? Os presbíteros. Vamos lá de novo no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Né? Então, olha aí a função dos presbíteros. Com que objetivo eles haviam sido assim constituídos? Qual era a responsabilidade deles? O que é que você pode nos responder? A responsabilidade dos presbíteros: pastorear a igreja de Deus e ensiná-la, protegendo-a de toda mentira e lobos vorazes que sempre penetram em nossas igrejas, querendo aniquilar as igrejas do Senhor, que não poupam ninguém, ensinando que leviandades, mentiras, tá? E levando muitos que não estudam atrás deles. Olha como é pernicioso as pessoas que usam o evangelho de qualquer maneira por aí, tá? E agora nós vamos para 1 Pedro 5, 2, 3. Abre lá. 1 Pedro 5, 2, 3. Como os presbíteros deveriam realizar seu trabalho? Qual dessas respostas você acha que é a correta? Por obrigação? Espontaneamente, como Deus quer? Com o desejo de ser modelos e servos dos outros? Levando em conta os benefícios financeiros, bem como as oportunidades de servir? Até arranjar outra pessoa que aceitasse o cargo? Qual você acha que é correto? Vamos ler lá? 1 Pedro 5, 2, 3. 1 Pedro 5, 2, 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha aí, antes dele mandar, ele falar, ele tem que ser um modelo para o rebanho. E tem que ser espontaneamente como Deus quer. E modelo para os outros também, olha aí, né? Eles têm que dar exemplo do que eles ensinam. Eles têm que praticar o que ensinam. E a última pergunta: qual a recompensa de Cristo é prometida em 1 Pedro 5, 4? Qual a recompensa é prometida aos presbíteros que servirem fielmente como pastores do que lhes forem confiados? Vamos lá ver? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Viu? Que vão receber aqueles que foram fiéis a Cristo. E na Bíblia também diz, em outros versículos, que aquele que não foi fiel a Cristo será lançado aonde? Jesus vai falar: malditos de meu Pai, não vos conheço. Tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Qual é a maior fome que nós temos? Conhecer a palavra de Deus, tomar, beber a fonte de água viva que é a palavra de Deus. Quantas igrejas que têm tanto conhecimento, mas não ensinam todos os dias a palavra do Senhor para o povo de Deus. E as ovelhas têm morrido sedentas sem a palavra do Senhor. Então, já já a gente volta com a última parte do capítulo 1. É a nossa responsabilidade agora. Nós já falamos do que é a igreja, o corpo de Cristo, né? Devemos ser juntos, uníssono, andar em uníssono, se preocupar um com os outros. Como era a igreja local,
e para que existem os pastores. E agora, por último, vamos ver a nossa responsabilidade como igreja, tá? A gente já volta um momentinho, já já. Bom dia, meninas. Deus abençoe vocês. Vamos tomar aquele café delicioso da manhã. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes. Que o Senhor tenha misericórdia de todas aquelas nossas igrejas que estão doentes, estão passando por problemas de qualquer espécie. Que o Senhor abençoe todas nós e nos dê o livramento e a graça de aprendermos, de entendermos o que Ele quer para nós em todos os momentos da nossa vida. Irmãs, vamos terminar esse curso, tá? E mais tarde eu vou deixar, daqui a pouco eu queria que cada uma contasse seu testemunho, se você puder. Eu vou deixar aqui o meu testemunho, tá? De acordo com aquele último curso que a gente fez do número 2, que era pra gente falar antes de conhecer Jesus como era, como foi que nós conhecemos a Cristo e hoje como é que nós estamos caminhando com Cristo, como é que está se dando esse nosso conhecimento com Cristo, sabe? Então, às vezes a gente participa de muitos grupos, mas a gente entra mais em confusão do que em conhecimento de Deus. A gente tem que ter muito cuidado antes de começar a participar de um grupo ou de outras coisas novas, para ver se aquilo está nos edificando ou se está confundindo mais a nossa mente. Eu vejo que, embora tenha boas intenções, muitos grupos cristãos aí, eles mais confundem a pessoa do que eles informam e ensinam o cristianismo. Então preste atenção nisso. Vamos tomar um café da manhã, daqui a pouco a gente volta com o curso 3. Vocês podem acompanhar pelo YouTube depois, se vocês perderem aqui, tá? Entra lá no YouTube e acompanha. E utiliza isso como material para familiar e para as pessoas que vocês conhecem. Se vocês conhecerem mulheres que queiram participar do grupo, pode chamar, tá? Só que esse curso a gente não vai voltar mais. A gente vai terminar esse curso de discipulado e a gente vai para outro livro e vai para outro assunto. Eu acho que a gente vai falar sobre o universo feminino aí que a gente escolher. Casamento, relacionamento, alguma coisa assim. Beijão, até daqui a pouco. Continuando na página 9, a nossa responsabilidade como cristãos. O que Hebreus 10, 25 diz que não devemos negligenciar? O que a gente não deve negligenciar? Vamos ver? Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, né, a gente, principalmente o novo convertido, ele é muito tentado pelo mundo aí fora a deixar de congregar. Ou por alguma tristeza, chatice, ficou chateado com alguém. É mais uma artimanha do diabo para afastar o convertido de Cristo. Porque, embora tenhamos problemas nas igrejas, a gente não tem que sair delas, a gente tem que suportar com amor e pedir a Deus a graça para que a gente possa passar pelos problemas ali e saber o que a gente deve fazer com esses problemas. Porque muitas vezes a gente, imaturamente, a gente fica. É normal ficar chateado, com raiva de algumas coisas, mas a gente não deve pecar, né? Irei-vos, mas não pequeis. E um dos pecados que a gente comete é se afastar da igreja, porque a gente vai ficar fraco, a gente vai deixar de ver a palavra de Deus, a gente vai passar a querer ter companhia, nossas companhias vão ser mundanas, e eles vão nos carregar para o inferno. E na igreja, embora tenhamos alguns problemas, e esses problemas advêm de você não selecionar suas companhias dentro da igreja. Você precisa procurar pessoas que dão bons exemplos, porque aquelas que ainda não dão, a gente tem que ter misericórdia e orar por elas, porque elas mesmo, embora estando dentro da igreja, elas ainda não conhecem a Deus. E a gente conhece a Deus pela prática. A gente conhece as pessoas dentro da igreja que são cristãs pelo fruto delas, pelas práticas que elas têm.
de como tratar os outros. E como a gente viu no último estudo, vós conhecereis aquele que me serve, aquele que tem amor um pelo outro, aquele que procura agir com o amor que o Senhor ensinou. É uma das características maiores dos cristãos. Então, o que você faz quando você tiver problema? Você ora, perdoa aquela pessoa, continua tratando muito bem e orando por ela para que ela um dia ouça ao Senhor. Mas a gente não sai da igreja, entendeu? Outra pergunta: o que devemos fazer para manter a unidade com os outros cristãos? Efésios 4:3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Então a gente deve se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Procurar ter paz um para com os outros. E existem várias formas de a gente ter paz um para com os outros. Você pode pensar aí quais as formas que a gente pode exercer a paz, procurando preservar a unidade do Espírito Santo. Outra pergunta, na página 9, examine as qualidades em Efésios 4:2. Como você acha que a obediência a essa ordem vai ajudar a manter... Vamos ler? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aí, aprender. A igreja, na verdade, é um verdadeiro aprendizado. Ela nos ensina a lidar com vários tipos de problemas, nossos e dos outros, né? E a Bíblia nos mostra como nos dar com esse problema. Alguns são mais fracos, outros mais fortes, mais robustos, mas todo o tempo nós passamos por perseguições e somos compartilhadores do mesmo sangue de Cristo. Então, todas as dores que você tem, o seu irmão pode ter tido, está tendo ou terá em maior ou menor grau. Então, nós precisamos manter essa unidade, né, através do amor e das características que a palavra de Deus nos ensina, como mansidão, humildade, longanimidade, suportar o irmão pela fraqueza ou se nós somos mais fracos, eles mais fortes nos suportarem. Terem carinho e paciência para que todos cheguem à plenitude da verdade do Santo Espírito de Deus, para que Jesus, voltando à nossa igreja, esteja forte, saudável e não morna e capengando, né? Vamos a outra pergunta. De acordo com Gálatas 6:6, quem deve sustentar aqueles que trazem para nós o alimento espiritual? Vamos lá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, olha, nós devemos sustentar nossa igreja, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, né? E nenhuma maneira ele diz aqui que é para sustentar com luxo, com regalias, com não sei o que, como a gente vê umas seitas aí tirando todo o dinheiro do povo, sustento do povo. As igrejas verdadeiras, elas jamais utilizam da palavra de Deus para enriquecer ninguém. Apenas sustentam aqueles que se afadigam, né, de pregar a palavra para nós, para o povo de Deus. Mais uma pergunta. De acordo com Hebreus 13:7, como devemos reagir aos nossos líderes espirituais? Vamos ver qual é a melhor resposta. A. Ouvindo seus ensinos, encorajando uns aos outros a vir e ouvir também. B. Imitando tudo que eles fazem. C. Observando sua vida e seguindo seus exemplos de fé. O que a gente deve fazer? O que você acha?